Olá, pessoal! Como vão vocês? Eu estou aqui para contar a história de um clássico da literatura brasileira, escrito pelo polêmico José de Alencar. José de Alencar, segundo um resumidinho que eu encontrei na internet e depois adaptei, porque eu simplesmente não posso copiar e colar um texto e simplesmente ler aqui como se fosse meu. Isso é roubo e eu não sou um parasita virtual. Enfim. José de Alencar pode ter a sua vida resumida assim. José de Alencar nasceu em 1829, em Messejana, nascido de uma relação ilegítima e criado por um padre. Em 1844, matriculou-se para os cursos preparatórios à Faculdade de Direito de São Paulo e formou-se em Direito em 1850. E, em 1854, estreou como folhetista no Correio Mercantil. Em 1856, publicou o primeiro romance, 5 Minutos. Mas é com O Guarani, em 1857, que alcançou notoriedade. Em 1859, tornou-se chefe da Secretaria do Ministério da Justiça, sendo depois consultor do mesmo. Em 1860, ingressou na política como deputado estadual no Ceará. Em 1868, tornou-se ministro da Justiça. Em 1869, candidatou-se ao Senado do Império. Em 1872, tornou-se pai. Viajou para a Europa em 1877 para tentar um tratamento médico, porém não obteve sucesso. Faleceu no Rio de Janeiro no mesmo ano, vitimado pela tuberculose. Voltando ao assunto, Lucila é um clássico do romantismo brasileiro. Abalou os críticos da época pelos seus detalhes profanos. Sabem de nada. A história do livro é basicamente isso. Em cartas que a destinatária, senhora GM, que posteriormente organizaria tudo em um livro, Paulo Dias, o protagonista, conta a história de seu relacionamento. Paulo Dias parece nome de ator de novela mexicana. Assim, tipo aquelas novelas da Thalia. Depois dessa breve introdução, nos é contado que Paulo, após chegar ao Rio de Janeiro vindo de Olinda, em 1855 mais ou menos 25 anos de idade, Paulo foi convidado pelo Sr. Sá, um grande amigão dele, para ir à Festa da Glória. Na Festa da Glória, uma menina o chama a atenção. Era a jovem e bela Lúcia. Ele passa os próximos meses vagabundando pelo Rio de Janeiro. Desculpa pelo termo meio chulo, mas eu não me aguentei. Quando então, em uma visita ao teatro, ele acaba reencontrando Lúcia. Lúcia era assim, uma mundana de rara beleza e suave aspecto, que fazia parecer uma jovem inocente, boa nas intenções, mas devassa na prática que a vida lhe levava. Interesseira e avara na conquista do dinheiro fácil e, ao mesmo tempo, generosa ao dar esmolas e na ajuda dos parentes. Com um passado de luxo e dissipação, se apaixona da maneira mais romântica pelo jovem que nela descobrira bondade e ternura. Enfim, era bem feminina em parecer tantas numa só. Voltando ao assunto, Sá dá um empurrãozinho, mas só algum tempo depois é que eles se tornaram amantes. Mas com o tempo, ele não queria ela como uma mundana. A prova maior disso foi o seu afastamento de tudo para dedicar-se a ele. Mas depois de umas brigas, ela voltou à vida antiga. Nessas de brigas e reconciliações, chegaram a uma confissão de suas vidas e a aceitação do amor que eles queriam. E Lúcia contou-lhe sua história. Sua família viera morar na cidade da corte e viviam dignamente. Até que a epidemia de febre amarela de 1850 matou e incapacitou quase toda a sua família. Vendo-se obrigada a cuidar dos familiares, foi assim que, por necessidade, entregou seu corpo a um ricaço. O pai dela, ao descobrir tudo, expulsou-a de casa. Depois disso, o caminho estava aberto à prostituição. Na sua nova vida, mudou de nome. O nome dela era Maria da Glória, mas desde então passou a ser conhecida como Lúcia. Depois de uma longa viagem que fizera à Europa, em companhia de um amante, de volta ao Rio, só encontrou de sua família uma irmãzinha de nome Ana. Após tal confissão, que resultou em um perfeito entendimento entre os dois, Lúcia foi morar numa casinha de Santa Teresa, que alugara, em companhia da irmã. Afastou-se da vida mundana para receber apenas visitas de Paulo,
Maria da Glória, ela está usando seu antigo nome de novo, estava esperando o filho de Paulo, que por falar nisso, essas visitinhas aí eram bem animadas pelo que parecia. A alegria durou pouco. Lúcia sofreu um aborto e, ante a recusa de tomar o remédio para expelir o feto sem vida, ela faleceu de uma infecção. O último desejo que fizera antes de morrer era que Paulo cuidasse de sua irmãzinha Ana, a quem deixara toda a sua fortuna, cerca de 500 contos de réis. Moral da história? Tomem os remédios receitados pelo médico!